Turma, hoje nós estamos na cidade de Caratinga e viemos visitar um criador que o Lucas citou lá no vídeo dele, Criatório PBS, do Felipe. Vamos conhecer aqui o criatório dele. Ele cria muitas codornas. Eu quero conhecer todas as codornas que ele tem e como é que é a criação dele. Vamos lá? Turma, vamos ver se ele tá aqui. Ó, tá aqui, ó. E esse é o Felipe, ó. Fala, Rodrigo Neves, do Criatório Neves. Ah, prazer é? receber você aqui no meu criatório, você e a Rayane. Muito satisfeito aí de vir conhecer aí o nosso local aqui, onde a gente tem a nossa criação aí. E espero que vocês gostem aí e sintam-se à vontade em conhecer o meu criatório aí. Vamos lá? Rapaz, e assim, antes de entrar, o Lucas já falou bem de você lá, né? Falou várias vezes que comprou aqui a sua criação e tudo mais. Eu falei assim, Rayane, marca com ele pra gente poder ir lá conhecer o criatório dele, porque a gente pegou de exemplo alguém que tá iniciando e vamos pegar alguém que já tá um pouco mais adiantado. E mostrar pra vocês agora. Vamos conhecer isso tudo. aí. Vamos chegar, pessoal. Felipe, então aqui é o seu criatório, né? Isso, aqui é onde eu tenho a minha criação. A gente Aham. fez esse galpão tem 6 meses que eu terminei de concluir ele. Sim. E começando a mexer aí, vamos mexer. Eu já trabalho com a codorna, já tem 8 anos, eu atendo aí já o Brasil todo nesse período. Aham. E agora eu resolvi arrumar melhor o galpão. Antes eu comecei como todo mundo, eu comecei lá de baixo, eu tinha minhas gaiolas feitas de madeira, né? Foi tudo improvisado, assim como todo criador iniciante. Eu fabriquei a minha chocadeira para me reproduzir as minhas aves. A minha, ao contrário da do Lucas, foi de isopor. Eu criei uma chocadeirinha de isopor. Então você viu o vídeo dele, Eu né? vi, claro, e desde já mandar um abraço pro Lucas aí, obrigado por ter falado de nós, e ele é um cara muito bacana, eu converso com ele sempre, então merece o prestígio aí, e espero que ele se dê bem aí na criação de codornas. E Felipe, todo mundo tem uma história pra contar, né? E como iniciou e etc. Porque a maioria das pessoas, elas não iniciam já desde de pegando do pai que criou, etc. Geralmente esse negócio, quando a gente inicia uma criação de galinha, igual eu lá em casa. Meu pai criava, mas era de qualquer jeito, e eu resolvi iniciar uma criação para poder melhorar a renda do sítio e tudo mais. E você também tem uma história para contar, né? Tem. Como é que foi? Vamos andando pra cá que você vai contando pra gente. É. Ele já vai pegando aqui, Raina, as codornas dele. A minha criação começou assim, eu simplesmente gostava de aves. Aham. De início eu não pretendia lucrar com a codorna, eu gostava de criar aves, no entanto eu crio a ave, mas sempre deixo claro pro pessoal, eu não consumo nada que eu produzo. Eu não como o ovo da minha codorna, não como uma codorna, eu quero comer uma carne de codorna que seja, ou de galinha, tem que ir no supermercado e comprar, né? Mas por curiosidade e sempre ter gostado de bicho, a minha família é de roça, saiu da roça, minha mãe hoje é diretora de uma escola, meu pai trabalha em outra área da Secretaria da Fazenda, você vê, não tem nada a ver. Eu saí, fui morar em Manaus, voltei e falei assim, eu vou arrumar uma ocupação. E comecei a criar. Lembro até hoje, comei 6 codorninhas japonesas, eu mesmo fiz o meu viveiro de madeira, como eu disse, todo mundo começa do zero, não tem jeito, pelo menos eu, todo mundo não, né? A maioria das pessoas começa do zero. O meu caso foi assim, eu queria ter o prazer de ver um pintinho nascer através de uma coisa que eu fiz, que foi a chocadeira de isopor. Então eu fiz e fiquei muito feliz. Na hora que saiu as primeiras codorninhas bicando o ovo, saiu e daí foi o pontapé. Comecei, aí fiz o viveiro, fiquei empolgado. Sem pensar em ganhar dinheiro nem nada. Sem pensar em ganhar dinheiro nem nada. Comprei a telha de amianto no fundo da minha casa, cerquei. Madeira, como eu vi no seu vídeo, que você parava o carro, eu também fiz muito isso. Eu peguei muita madeira, pallet velho lá em casa. Sempre fui independente, tinha minha casa, mas a minha esposa é daqui de Caratinga e ia pra lá. Quando chegava lá, falava, você tá parecendo... Lá em casa, era onde? Qual cidade? Em Raul Soares. Raul Eu morava Soares. em Raul Soares e hoje eu vim pra Caratinga porque a minha esposa é de Caratinga. Entendi. Então eu mudei pra cá. Mas quando ela ia me visitar, que ela chegava lá em casa e via aquela montoeira de pau, saco de serragem, Bagunça. ela ficava, você virou um acumulador, você vai acabar com a casa. E daí fiz o meu viveiro e daí nasceu 6, depois nasceu mais 10, 15 e rapidinho a minha produção estourou. Começou a crescer, aí ligou a lâmpada de alerta. Gente, eu não como ovo.
tô produzindo muito ovo, Pra o que eu vou fazer? Pra que eu tô fazendo esse monte isso? de coisa? Aí sim, eu falei assim, através de pesquisa, eu sou uma pessoa que gosta de pesquisar bastante, eu acompanho o seu canal já tem muito tempo, de vários outros criadores, e aquilo me instigou a estar procurando uma forma de ganhar um pouco também. Pra pagar a ração que seja. Pra pagar a ração. Porque era o meu hobby, eu gostava e queria manter. Eu trabalhava numa rede de loja, já tinha 10 anos, né? Então eu queria sair do foco também do meu serviço depois que minhas coisas começaram a crescer. E daí em diante foi sucesso, graças a Deus aí, eu só tenho a agradecer a todo mundo aí que até mesmo acompanha eu pela internet. Você tem um canal no YouTube? Tenho um canal no YouTube. Tem Instagram? Tem um Instagram. No finalzinho a gente vai falar o YouTube e o Isso. Instagram dele. Então eu quero, tenho a agradecer o pessoal que me deu o apoio e daí comecei a divulgar e foi sucesso até hoje. Tem 8 anos que eu trabalho com a renda de com a venda de codornas. Tive que largar o meu serviço porque de 3 anos para cá eu já não estava aguentando conciliar mais o meu serviço com a questão da criação de codornas. Tive que escolher um ou outro. Tive que escolher um ou outro. E ao contrário do que muitas pessoas falam que codorna não dá lucro, dá, porque eu sou prova viva. Tudo que eu consegui foi através da criação de codornas. De 3 anos para cá, o meu negócio cresceu de tal maneira que eu tive que abandonar tudo e viver exclusivamente da venda de ovos fertilizados de codorna e os seus derivados. Ô Lucas, eu já tô chamando você de Lucas já. Não tem jeito, se não errar, não tem jeito. Ô Felipe, e assim, a gente vê várias pessoas que falam que não dá dinheiro criar galinha, não dá dinheiro criar codorna, não dá dinheiro isso e aquilo. E vê muitas outras também que ganham dinheiro. Qual que você acha que é a diferença dos que dão certo para as pessoas que não deram certo com criação? Ó, eu sempre falo isso com o pessoal. Hoje em dia, tudo dá certo se você fazer um planejamento, fazer uma pesquisa de mercado e você vai conseguir. Se você fazer uma pesquisa de mercado, você consegue. Independente que for galinha, que seja codorna, tudo que é feito elaborado, que é feito pensado, você consegue ter uma renda sim. É o meu caso. Você tem que procurar fazer uma pesquisa de mercado na sua região para saber, por exemplo, na sua região sai bem galinha. Um exemplo, na minha região já não sai galinha, sai codorna. Então a pessoa que quer iniciar uma criação, ele tem que ter isso em mente. Eu vou começar uma criação, mas não é porque o Rodrigo falou que galinha vai dar certo, não é porque o Felipe falou que codorna vai dar certo, né? Ele tem que fazer uma pesquisa de mercado para saber. Para entender o que vende ali na região dele. O que vende na região. Na minha cidade vai sair mais ovo para consumo. Então, ou seja, para que eu vou investir em aves exóticas? Eu tenho que investir em uma ave que vai produzir ovos para me vender o ovo para consumo. Se você quiser vender local ali. Isso. Então, assim, se a pessoa fizer uma pesquisa de mercado, ela tem mais de 90% de chance de dar certo. Tudo é através da pesquisa de mercado para analisar e entender o comércio da região dele antes dele investir. Até mesmo para ele decidir se ele vai investir ou não. Até pode mesmo. ser que ele não compensa investir. É porque muitas pessoas se baseiam por outras pessoas. Cria isso na sua cidade que vai dar certo. E as coisas a gente sabe que não é assim. Então eu vejo muito na internet e tem hora que eu fico até meio incomodado. Um monte de pessoa abre a boca para falar, não dá certo, não dá lucro, é só prejuízo. A pessoa que não fabrica ração é prejuízo. A minha criação, eu não fabrico a ração, eu compro a ração ainda própria. Se eu tivesse fabricando a minha ração, seria muito mais em conta para mim, mas eu ainda consigo comprar ração e manusear com ração industrializada. E assim, o que falta para você hoje fabricar a sua ração? Pra mim, o que acontece? Como eu mudei, que eu te falei, recentemente pra cá, as minhas coisas ainda... Eu tenho 8 anos de criatório, mas toda essa metade do tempo, praticamente, eu tava em um terreno que era arrendado, não era meu. Outra hora, eu tava no meio urbano, onde não comportava maior quantidade de aves. Hoje eu tenho o meu próprio terreno. Hoje a gente está aqui na roça aqui. Eu consegui fazer esse galpão aqui, que é das codornas, justamente para melhorar o meu manejo com as aves, já que eu estou focado exclusivamente na codorna. Então eu resolvi fazer esse criatório e dessa maneira aí eu ir mexendo agora de leve, montar a minha fábricazinha de ração. Vou te dar um incentivo, então, para você começar a sua ração. Só um instantinho. Vou dar incentivo pro Felipe, turma, pra ele iniciar a ração dele, ó. Felipe, aí sim. N-Max. N-Max do Felipe. Você já deve ter visto lá no vídeo do Lucas, né? Isso.
E o Animax é pra quê? É o núcleo que você vai utilizar para formular a sua ração. Então é ele que vai dar aqui o probiótico, prebiótico, as vitaminas, vigianismicida, para a ave absorver melhor os nutrientes. E é o segredo de toda a ração para que ela dê certo. Esse é o núcleo vitamínico, núcleo né? Vitamínico completo, mineral. né? Completo. Muito bom, eu vejo direto aí você falando, já pesquisei sobre o produto e vi a qualidade aí, é bem interessante mesmo, e então eu fico bem agradecido de ter sido presenteado. E olha só, um cálculo que a gente pode fazer aqui, mais ou menos para o Felipe entender, é o seguinte, cada Animax faz 250 quilos, né? Então hoje você vai gastar um por mês. Um por mês. A sua ração, você falou para mim que estava saindo 2,70 e poucos, não é isso? Hoje eu consigo a ração aqui ainda a 2,75 o quilo da ração. 2,75. É uma ração local. Tá barata. Tá barata. Se for olhar assim pelo preço comparado aí em outras regiões. Mas se ele formular a ração, ele consegue economizar ainda até 50 centavos. Isso, eu creio que eu fabricando a minha própria ração, ela vai sair em torno de 2,20, 2,15 nessa casa. Então se ele economizar 50 centavos, vamos colocar 300 quilos, já é 50 centavos. 300 quilos vai dar em torno de R$150 por mês. 150. Em um ano, já dá o quê? Vai dar R$1.500, R$1.800. R$1.800 já faz um salário. É uma diferença significativa, né? Que quem quiser adquirir Animax, shopdocampo.com.br ou pode procurar também lá no Instagram, @shopdocampo, tá? Tá aqui, pode guardar seu Animax. Rapaz, mas eu fiquei muito satisfeito mesmo com esse presente seu aí da Rayane aí. Eu agradeço mesmo de coração aí a Shop do Campo e o Animax. E aí, pessoal, ó. E vamos continuar a ver o criatório do Felipe. E aqui vamos conhecer que estão suas codornas. Então aqui, Felipe, são todas codornas gigantes, né? Isso, essas codornas aqui são as minhas codornas gigantes. Essas aqui já estão chegando no final do seu ciclo produtivo. Muitas já estão até sem as penas nas costas, porque vai passando o tempo, as penas vão caindo. Como eu disse, são aves de performance. Se tem um macho com elas aqui, acaba que vai despenando um pouquinho. Então as aves estão um pouquinho depenadas aí, pessoal, mas é assim mesmo. Quem cria em grande produção, isso acaba acontecendo, né? Diferente de quem cria por hobby, a ave tá sempre bonitinha, tá toda bacaninha. Quem mexe com reprodução e tem um atendimento que precisa aí de ovo, no meu caso, fertilizado, elas acabam perdendo aí um pouquinho da pena. Não é cruzando também? Isso, não é descuido, né? Isso é através aí da cúpula, isso né? E acaba depenando um pouquinho. Mas, como eu te disse, eu estou fazendo a substituição do meu plantel. Hoje eu tenho bateria aqui, eu tinha a capacidade no meu criatório antes de 1.600 aves. Eu reduzi bastante, eu vendi várias baterias e reduzi um pouco mais para me poder conseguir ampliar, fazer o meu galpão que eu precisava e daí em diante seguir em frente. Então ficou mais fácil o manejo para mim. A quantidade que eu tenho aqui hoje no meu criatório de gaiola comporta até 500 aves. Então as 500 aves eu consigo me dar muito bem ainda, porque teoricamente, claro que não são todas fêmeas. De 500 aves aqui são 380 matrizes, o resto é macho, né? Mas vamos supor que eu pegue 300 ovos dia, pessoal. A média de 300 ovos dias. Ou seja, na volta do final de semana eu tenho 2.100 ovos. Isso aí a gente fala por semana. Se você colocar por mês, vai dar 8 mil? Nós estamos muito bom de matemática, mas 8.400. isso vai dar uma quantidade dessa. Então, se você multiplicar por ano, é quase 90 mil ovos. 96 então, mil ovos. É muito ovos. Então, a quantidade que está aqui tá bacana para mim trabalhar. Eu sozinho movimento todas essas codornas e dá para mim mexer ainda legal ainda. Então aqui, essas aves. Então aqui são todas gigantes. E aí tem as cores que a gente até viu no Lucas lá, né? Tem a branca. A branca tem um nome específico ou é só branca? Isso algumas pessoas chamam essas aí de italiana. Sei. Eu desde que comecei a criação aqui, eu já conheço ela como o codornão branco, né? Branco. É porque no decorrer do tempo, nasce uma mutação, coloca um nome diferente na codorna. Aí em algumas regiões essa aqui é italiana, para nós é branca. Entendi. Em outras regiões essa aqui é parda, para nós já é outro nome. Entendeu? Então, um exemplo claro aqui, ó. Vamos pegar essa codorna aqui, ó. Qual? Essa daqui, muitas regiões, essa daqui é a tuxedo. A tuxedo, igual
ela tem a coloração marrom Aham. e os peitos com as características brancas. Em muitos lugares já conhecem ela como Blue Face, já não é do cheiro. Então, assim, muitas vezes os nomes alteram de região para região. Muitas pessoas falam, me arruma às vezes a codorna Blue Face. Eu penei muito nisso, às vezes, quando no meu início da criação. O pessoal, eu quero uma Blue Face. Quem que é Blue Face? Eu conheço do cheiro. Então, assim, os nomes se dão pelas cores, né? Mas a questão das cores muda muito de região para região, né? Então, alguns lugares falam os nomes completamente diferente do que é a nossa região. Deixa eu colocar ela. Coloca ela De volta, ainda tá brava. tá brava, segurar ela. É. E aí, ô Felipe, aqui o que muda de uma para outra basicamente é só a cor, né? As características são as mesmas, de produção e tudo mais. Isso, aí o pessoal tem uma certa visão sobre isso, né? Que às vezes pela cor da codorna ela tem uma produção menor ou maior. A produção em si é a mesma coisa. A produção hoje de uma codorna gigante anual é em torno de 240 a 270 ovos. A japonesa, ao contrário do que o pessoal às vezes fala, ela é muito precisa, mas ela não bota 365 ovos. Né? A média de uma codorna japonesa botar vai ser em torno de 270 a 300 ovos. Né? Então, às vezes eu até falo isso com o pessoal, onde eu te falei no início do vídeo. Você tem que ter uma análise de mercado, porque às vezes você quer mexer com o ovo para consumo, a japonesa é melhor para ovo. Mas a japonesa vai ter umas desvantagens que a gigante já vai ter. Ela vai botar menos, mas você vai ganhar numa carcaça. Você tá entendendo? E o ovo da gigante é maior. É maior. A japonesa, tipo assim, a média de peso de ovo de codorna japonesa, 9 a 12 gramas. O da gigante vai de 9 a 18. Dá uma diferença significativa. Faz o dobro. Né? Então, dá o dobro. Então, assim, a diferença tem uma diferença, mas é por isso que tem que analisar. Claro, não estou falando que a japonesa é ruim. A japonesa pode ser boa, vai ser boa para muitas pessoas, porque, como eu disse, produz um pouco mais, mas tem que ser uma coisa bem analisada. Em termos de postura, coloração não muda. A única diferença que tem nas codornas gigantes aqui, no longo do tempo que a gente trabalha, é que as codornas pardas, que são essas codornas aqui, ó. A comum, a comum, é o codornão comum. Olha o tamanho desse macho. Grande, né? Olha aqui, pessoal, olha. É um macho, ele nasceu esse ano e olha para você ver o tamanho dele. Então, assim, essa cor e as cores que é a Golden Machúria são as que mais desenvolvem em termos de peso. Em peso. Por mais que sejam todas gigantes, as codornas Golden Machúria e pardas são as que desenvolvem um pouco mais. As brancas, Tuxedo, Tibetã, têm um desenvolvimento menor no peso. Todas são gigantes, mas cresce menos. Fica um pouco menor, né? E aqui o sistema que eu tô vendo aqui também seu, o Felipe, é bem interessante, Rainha. Vamos mostrar aqui, ó. Começando daqui, né? Primeiro detalhe. A água você colocou ela toda automatizada, né? Isso aqui é como eu disse, né? Quando eu comecei a minha criação, eu comecei lá de baixo, eu utilizava aqueles bojos de galinha, tá até ali, ó, você pode ver ali, são aqueles bojos. Só que como eu tinha muita ave, eu tinha que ficar lavando bojo por bojo, porque o bojo, não que esse não tem que ter higiene, mas o bojo ele dá muito lodo, e às vezes algumas pessoas pegam e querem começar a criar e não lava. Aquilo vai dando lodo, dá uma doença, pode gerar uma coccidiose, vai virando uma zebra danada aquilo ali. Então eu optei, depois que eu fiz o meu galpão, colocar as coisas automatizadas, porque o bebedouro Nipple é muito mais higiênico e automaticamente eu ganho tempo, porque é para me limpar o bebedouro de 1.200 aves. Hoje eu trato de 1.200 e não ponho uma mão na gota d'água. Faço a manutenção na caixa d'água, de limpar, entendeu? Então foi um negócio bacana que eu optei a fazer. Liberou muitas horas. Me liberou e eu automatizei. Aqui você fez um sistema de água, deixa eu passar aqui para cá para você ir falando. Isso, aqui. Você fez um sistema de água aí para quê? Esse reservatório aqui, a água vem direto para cá. E aqui eu ponho o remédio. Esse galão ele tem 50 litros, então enquanto eu quero medicar minhas aves, eu fecho o registro geral que liga a água para os viveiros, coloco a medicação aqui, libero aqui o registro aqui, ó. Libero e já trato todas as minhas aves aí com a medicação de uma única vez aí para elas aí.
e ficou muito mais prático também, como eu disse, porque às vezes você tá no bebedouro ali fazendo e ter que colocar no bebedouro, aqui eu já consigo tratar de tudo de uma vez só aí, bem legal mesmo. E aí facilita muito no dia a dia também, né? Muito, muito mesmo. E aí, assim, o comedouro também é automático, que é o comedouro... Aqui é o comedouro... É aqueles de frango, né? Que a gente utiliza, é o mesmo comedouro, tá aí para... Tanto para chinesinha, quanto para gigante, quanto para japonesa. Você pode utilizar e até mesmo os filhotes eu utilizo esse comedouro. Os filhotes em específico, esse daí, a gente, de início, né? O filhote da codorna come muito no chão. As primeiras semanas come no chão, a partir de 7 dias eu já ponho nesse comedouro, porque ele tem a borda mais alta, automaticamente não reduz, né, o desperdício, porque a codorna é muito grosseira. A filhotinha, ela cisca demais, elas são pequenininhas, entram em qualquer lugar, né, mas além de aumentar a borda, reduz um pouco a contaminação por alimento com fezes, porque quando o prato está no chão, a codorna defeca demais em cima do pratinho, né? Que eu vou te mostrar ali já ali. Então como defeca acaba alimentando da ração com as fezes e gera a doença aí no trato digestivo, isso mesmo. Então o bebedouro o comedouro tendo a borda mais alta facilita, e de acordo que passa a primeira semana eu já dou um grauzinho a mais para ela ficar na altura mesmo do peitinho dela, que aí evita menos ainda a alimentação com fezes. E aqui é uma outra raça de codorna, ou é filhote? Não, essas aí são as codornas chinesas. Eu trabalho com a criação de codorna chinesa também. Elas também estão no mesmo sentido. Tem algumas que estão bem depenadinhas já, que já está chegando o seu ciclo produtivo aí no final. Né? Mas eu tenho bastante variedades aí. Eu acho que de cor de codorna chinesa eu devo ter mais de 8 colorações diferentes aí. Tenho todas as cores, inclusive a importada. Né? Esse aqui, ó, tá ali atrás. Vamos ver se ele... Pra cá. Esse aqui. E esse é um macho importado. Esse é o Dart Vender. Olha só. Essa é uma codorna importada. Eu queria até falar isso, Rodrigo, sobre essa questão. Aqui no meu criatório eu não faço seleção de cor. Muitas pessoas me perguntam sobre seleção de cor. Por que eu não faço? Eu não faço porque, tipo assim, o meu volume de venda é bem significativo, graças a Deus. Então, a partir do momento que a gente passa a selecionar codorna, que é uma ave, vamos dizer assim, mais comum para saída, você perde muitos ovos. Quem trabalha com ovo fertilizado, ele não pode segurar o ovo fertilizado mais do que, se tratando de codorna, 2 dias. Porque o período de incubação da codorna é 16. Então, se você coloca aí, segura um ovo 1 semana e manda para o cliente, como eu mando muito para fora, na hora que chega na mão do cliente, ele não vai prestar. Né? Então, a gente cria de uma maneira misturada, porque dessa maneira não tem a possibilidade de escolher só tal cor e a gente ficar segurando o ovo. Senão tem que aumentar o preço. Senão tem que aumentar o preço. E eu já perdi muito ovo de ter que, às vezes, tratar de outros animais com o ovo da codorna, porque o ovo estava comigo 3 dias e não dava para me mandar para o cliente. Então esse é o único motivo que eu não faço seleção de cor nas cores comuns. Eu vou trabalhar com algumas mutações, eu já tenho um projeto aqui, já estou formulando as matrizes para trabalhar com as cores mutações, que são as cores mais exóticas, vamos dizer assim. Mas as comuns sempre vão misturadas. Então é por isso que as chinesas estão misturadas aqui, assim como as outras, para ter uma variedade. Quem comprou a codorna, comprou o meu lote de ovos fertilizados misto, ele vai ter um plantel recheado. Ele vai receber a codorna Silvia, se quiser separar, pode montar os casalzinhos bacana, mas vai ter aí um plantel bem colorido, vamos dizer assim, né? E as crianças adoram, né? Porque ver a codorninha branca, cinza, pretinha, fica lindo, né? Linda, bem bacana mesmo. Bom, o Criatório PBS fez um guia prático com mais de 90 perguntas respondidas para você que quer iniciar uma criação de codornas. Esse guia é importantíssimo para você. E o link para adquirir ele vai estar aqui na descrição. Continue com o vídeo. E tem um detalhe, uma curiosidade minha, acho que muitas pessoas também têm essa curiosidade. Da grandona, para identificar o sexo, você apertando ali sai o sêmen. Como é que é dessa pequenininha aqui? Você apertando, você mata ela. Essa pequenininha aqui, esse é um segredo, muitas pessoas têm essa dúvida aí. Vamos pegar essa daqui, um exemplo dessa daqui. Vamos ver. Muitas pessoas seguem a codorna chinesa pelo esse colarinho aqui. E aí, esse colarinho o que quer dizer? Muitas pessoas, elas geralmente vermelhas, mais coloridas, são na grande maioria macho. As fêmeas
Em todas as espécies, na grande parte das vezes, são uma cor mais neutra, né? E então, no caso da chinesa, o macho apresenta esse colarinho aqui, mas algumas fêmeas também apresentam. Então, para você decifrar o sexo aqui, ó, da codorninha chinesa, isso é primeira mão, hein? Nem no meu canal eu não coloquei isso ainda não, hein? Vamos lá. Vamos passar pro Rodrigo. Olha, se você virar a codorna chinesa aqui, ó, você pode perceber que ela não tem a croaca aqui com o esperma igual a gigante, é o que você disse. Se você apertar a croaca aqui da codorna chinesa, ela não sai nada. Entendeu? Esse daqui é um macho. Olha a diferença que você vai saber do macho para a fêmea. Você vai pegar ela aqui de levinho aqui, ó, e levar o dedo aqui, ó. O bico do peito dela tá bem aqui, ó. Bem em cima. Ó, dá um dedo de distância do bico do peito dela, entre a croaca dela e o bico do peito. Aqui é um macho. Quanto é a fêmea, ele vai dar 2 dedos de distância. O bico do peito é justamente menor por conta do sistema de ovário dela aqui para comportar o ovo. Entendi. Então, se você pegou uma codorna aí com o colarinho e não tem certeza, às vezes você vai comprar em casa de ração, a pessoa vende, mas não sabe decifrar. Sei. Essa é uma maneira. Além do colarinho, pega ela de levinho para não machucar, que elas são bem frágeis, leva o dedo aqui. Se o seu dedo ficou entre a croaca e o bico do peito da codorna, igual ele tá aqui, que é o bico do peito aqui, ó. Um dedo dedinho. é macho. Se você tiver 2 dedos de distância, é a fêmea, com certeza, por conta do sistema de ovo. Vamos pegar dela. uma fêmea e vamos ver se dá pra mostrar. Vamos ver uma fêmea, se nós achamos aqui. Pessoal, outro detalhe também, a fêmea se destaca que geralmente ela é maior que o macho. Mas olha aqui, ó. Olha já a diferença na croaca dela, o bico do peito dela, onde tá? aqui Olha em lá, cima, ó. 2 dedos mesmo. Olha lá. Interessante. O bico do peito dela tá bem aqui, ó. Ó. Então, ou seja, da croaca nela, ó, 2 dedos. Então, ou seja, essa é uma fêmea. Ó, a croaquinha dela é diferente. Mas a gigante não tem isso, não. A gigante não tem. A gigante, o macho, qualquer macho que quando pegar- você pega ele, vamos pegar esse golden macho aqui, ó. Todo macho, Ele ó, solta o esperma. olha o tamanho dessa Ele é asa, pessoal. maior, Por né? isso que eu disse, ó, são essas que desenvolvem mais, ó. Olha a diferença, Rodrigo. Olha que grande, tamanho. Do órgão sexual do macho aqui, toda codorna, ele dá isso aqui, ó, o que eu disse de diferença. Encostou, o esperma sai, ó. Felipe, e aqui eu achei interessante, porque existem vários sistemas para você coletar as fezes da codorna. Certo. Vou mostrar aqui um aqui, que é o normal, que todo mundo conhece, que é esse aqui, ó. Então, esse aqui é o quê? É o sistema que a codorna defeca, cai aqui de baixo, você vai retirar isso daqui, né? Isso, aí te tira, rapa Rapa. para um outro local para estar guardando essas fezes aí, né? Só que isso aqui dá um trabalho danado, né? Eu comecei com esse porque o que acontece? Esse viveiro aí, ele é ideal para quem gosta da criação de codorna e tem pouco espaço, né? Ele é muito útil. Vertical, né? É vertical, eles são 12 gaiolas, então assim, comporta muito bem até 108 codornas gigantes. Nesse viveiro aqui, ele tem 12 repartições, entre 108 e 120. Mas o diferencial dele aqui, por ser bandeja, ele vai te dar um trabalho a mais na questão de limpeza. Muito bom o viveiro, é automático, você consegue, ele é todo com copinho, né? Mas em termos de você tiver uma grande quantidade aí, o ideal seria melhor o viveiro em sistema de pirâmide, que é esse sistema de gaiola suspensa, porque ele dá para você ter uma limpeza mais demorada um pouco. Ali você tem que limpar no mínimo de 2 vezes a bandeja, porque senão começa a dar 2 larvas. vezes aqui por dia? 2 vezes na semana. Na semana. Porque senão acumula muitas fezes e dá muita larva, mosquito, então não compensa muito nesse sentido. Aqui dá mosquito também, mas só que por ser maior, esse sistema fica mais prático aí pra gente tá criando como a gente cria em maior quantidade aí. É um sistema bem utilizado aí, que é o sistema de cama que a gente fala, né? O sistema de cama de galinha. E aqui você utiliza, você coloca a maravalha por baixo, né? Isso. E você bota mais alguma outra coisa aqui? Eu coloco aqui o cal. O cal é a maravalha. Isso. Aqui eu forro o chão com o cal, venho com a maravalha, fica aqui em torno de 5 dias elas defecando em cima. Depois eu faço outra camada com o cal. E aí vai deixando. E esse sistema aqui, ele pode ficar entre 20 a 30 dias sossegado. Rentabiliza, inclusive, essas fezes aqui, né? A gente Isso. viu aqui, ó. Olha só, turma.
Ele deixa curtindo durante um tempo. Você me deu um presente, eu vou te dar hoje o presente do criatório aí, ó. Isso aí pra você adubar suas plantas lá no criatório Neves, lá, que eu já vi que tem um jardim bacana lá, aí, ó. Você pode mexer com o ovo para consumo, você pode vender o ovo em conserva, você pode vender o ovo galado, você pode gerar o filhotinho aí para vender em casas agropecuárias, né? Você pode gerar as matrizes e atender em pet shop, que é o caso meu, que eu entrego aqui, ó. Quero essas aves aqui, ó, estão selecionadas. Olha para vocês verem aqui, vamos abaixar aqui, ó. Essa é a floco de neve. Uma codorna gigante comum, das cores comuns, ela sai em média R$10. Um casal desse eu vendo a R$50 em pet shop. Entendi. Né? Porque é mais exótico. Olha a coloração dessa ave. Linda, né? Elas são totalmente diferentes. Essas são a pratas. Então, quando sai aqui uma mutação diferente, eu separo e mando já para um criador, para um pet shop. Para ele, as mais bonitas, vamos colocar assim. Olha o padrão dessa codorna tuxeda aqui, olha. Linda, linda. Olha aqui, pessoal. Essa codorna é nova. Não tem vontade de vender, ué. Não dá. Olha aqui, ó. Eu deixo até separado. E essa daqui, ó. Essa eu vou fazer uma doação dela. Essa daqui eu vou doar pra Rayane, que eu gostei demais dela e ela achou ela linda. Por ela ter gostado dela, eu vou arrumar pra essa daqui, essa belezura. Olha aqui, tuxedo. Então é isso, a gente aproveita bastante coisa da codorna. Então é esterco, a carne da codorna, muitas regiões aí comercializa, tem uma aceitação bacana. Então assim, 95% é garantido na codorna em termos de lucro. Vou mostrar pra vocês, turma, onde que ele faz a compostagem, que às vezes vocês podem ter uma curiosidade também. Vamos mostrar ali. Vamos lá. Então aqui, ô Felipe, é que você faz a compostagem, né? Isso, aqui o esterco aqui tá destampado, eu até tirei aqui a tampa aqui agora. O esterco ele não pode ficar queimando no sol direto não, que ele perde muito nutriente, né? Tá. Então isso aqui vale a pena falar com o pessoal aí também, que ele tem que ficar tampado. O esterco e tem que molhar não? Não, aqui tirei igual foi tirado. Vamos tirar um aqui pra ver. Vamos tirar. Ó. Tá. Aí ele dá muita larva, tá vendo? Olha a quantidade de larva que dá aí, ó. Essas larvas, pelo que o contrário que o pessoal acha, isso não é larva de mosquito varejeira, não. Isso aí é um tipo de besouro. Isso não é mosca varejeira, né? E isso aqui tem que ter. É importante dizer, isso não é desmazê-lo não, pessoal. E deixar não. Isso aqui acontece porque isso está num processo de fermentação. Isso está um material podre. Essas larvas vão consumir o esterco todo que está aqui, o resto de ração. E daí vai ser como se fosse uma minhoca comendo a terra, vira o humus, né? Então isso aqui, o esterco sai justamente das larvas consumindo as fezes, consumindo tudo o que tem aí de resto de ração, e daí vira aquele produto riquíssimo lá, sem cheiro, e que por sinal é um dos melhores estercos aí que pode estar utilizando aí o pessoal aí, ó, livre de ervas daninhas. Quem compra esterco de gado, compra o esterco de gado, ele come qualquer tipo de mato. Você vai plantar um canteiro, você planta cebolinha e nasce manga. É verdade. Então o diferencial de esterco de aves, principalmente de codorna, é isso. Elas não ingerem coisas que têm semente, e dessa maneira o seu canteiro sempre vai ficar bacana, bem legal. E aqui, tá, vamos lá. Aí você trouxe o esterco de lá, você colocou aqui, tampou e mais nada. Mais nada. Aí você não tem que trazer nada para tirar daqui para colocar no outro para as larvas chegarem. As larvas, elas vão automaticamente. Ela já vai automaticamente através aí do elas já vêm de lá, as larvas, no caso. Isso na verdade, as bactérias, né? Sim. Qualquer uma comida que você deixa, por mais que não tenha mosquito, ela vai virar uma larva. Né? Então aqui tá cheio de bactérias que geram essas larvas aqui. Então eu tampei do jeito que tá aqui. Quando o sol sai, eu destampo para tomar um ar, ficar ventilado na sombra. E aqui 90 dias sem fazer nada. Depois de 90 dias você vem raspando, aí eu tenho a picadeira, eu utilizo passar ele na picadeira porque ele fica mais fininho. E as mulheres que gostam de plantar aí a cebolinha aí, ó, hortaliça. Ainda mais apartamento, né? Que é um apartamento. Eu levo bastante pro pessoal em Belo Horizonte, quem utiliza suculenta, aqueles potinhos de suculenta. Na casa tem muito. Elas adoram. Então você põe aqui no
na suculenta e bacana. E aquele esterco, igual eu falei, ele é muito concentrado, né? Ele tem lá a proporção de são 200 gramas de esterco por 1 quilo de terra. Só para você ter uma ideia, 1 para 5, é muito concentrado. Então, como eu disse, aproveita de tudo. E esse daqui é das fontes da codorna. Muito bacana, né? Também tem um negócio diferente aqui, porque eu não tinha visto ainda não. O que é isso aqui? Isso aí é a minha plantação de quiabo aí. Quiabo? Eu vou lá no Criatório Nes buscar um índio gigante lá, um polaco, para fazer com esse quiabo aqui, adubado com ração com esterco de codorna, hein, pessoal? Olha o tamanho disso. Quem já viu o quiabo aí, ó, de 50 centímetros, é esse aí, ó. Claro que não cresceu através, vamos... Tirar um? Cresceu pelo esterco em si, né? Uhum. Ele é de naturalmente, ele é assim. natural, ele é grande, mas o esterco ajuda. Tem uma serventia e tanta aí pra ele aí, né, ó. Olha só. Olha aí, pessoal. Bicho grande. Tá parecendo ingá, né? Parece um ingá. Tá tentando lembrar o nome. Isso aí, ó. Tem de duas qualidades, tem essa qualidade aí e tem essa daqui, ó. Esse outro tipo aí, ó. Aí, ó, pessoal. Interessante. Esse daqui, o Rodrigo, na verdade, ele tem que ser colhido antes, né? Aqui é porque tem... Passou do tempo. Nós temos comido quiabo aqui na nossa casa aqui, entendeu? Então ele cresceu demais. O ideal é cortar ele quando ele tá mais ou menos desse tamanho aqui, porque... Aqui, ó, já tá até endurecendo já, tá vendo? Mas quando ele tá mais novo um pouquinho, é muito saboroso, é um quiabo caipira e macinho. Esse daí que cresceu além da conta, mas ele fica muito macio e o sabor, a mesma coisa do quiabo comum. Aqui é só deixar secar e tirar a semente. Só tirar a semente. Que bacana. E manter, como diz o outro, o esterco de codorna no pé deles. Que agora e dá pra ter uns codorninhas lá. Dá pra comer muito frango com quiabo. Vamos levar também. Felipe, tá vendo a sua criação aqui, né? E vê que você já tá com o manejo já acertado, né? Você já consegue rentabilizar aqui, né? Tudo praticamente, venda de ovos férteis, venda das aves. Mas a gente sabe que no início nem sempre é assim, né? A gente não chega de cara e já acerta tudo. E conta pra mim, para as pessoas que estão assistindo a gente, qual que foi os seus principais erros assim na hora que você começou a sua criação, quando você comprou aquelas primeiras lá atrás, e depois, quando que você começou a acertar e como que você conseguiu acertar? Então, o primeiro erro meu, o que aconteceu que foi mais grave, foi justamente o que eu bato sempre na tecla, não fazer a pesquisa de mercado. Comecei a criar logo que, tipo assim, comecei a minha criação por gostar, mas fui por impulso de várias pessoas dizendo, compra isso, compra aquilo. Eu não tinha só codorna gigante, eu tinha codorna Bob White, eu tinha várias outras espécies, só que eu não tinha saída. Eu comprei um monte de ave, e aí fui criando, mas eu não tinha saída para isso, eu não tinha aquela visão, não tinha para quem vender, e isso é um erro grave. E o outro detalhe também, equipamento. Quando você quer planejar uma coisa para te dar renda, eu sempre comento isso. Hoje em dia, pessoal, infelizmente, para ganhar dinheiro tem que investir um pouquinho, não adianta. Eu comecei e comprei uma chocadeira que não valia nada, não vou falar a marca, mas eu passei muita raiva. No entanto, naquela época, quando eu iniciei a minha criação há 8 anos atrás, eu comprei uma chocadeira que a minha própria chocadeira de isopor tinha muito mais percentual de nascimento do que uma chocadeira comprada industrializada. Porque o mercado hoje, no ramo de ave, cresceu demais. Muitas pessoas estão fabricando a chocadeira, às vezes um cômodozinho fabrica uma chocadeira, etiqueta ela e vende e esquece dos padrões aí que uma chocadeira precisa, uma boa taxa de umidade, né? Uma chocadeira bem vedada, uma chocadeira mantendo a temperatura, não é aquela chocadeira que na ponta aqui tá dando 40 graus, no meio tá dando 37, e aquela zebra toda. Então eu comprei equipamento ruim tentando ganhar dinheiro. E o problema tentando economizar para ganhar. E perdendo dinheiro no final da história. E perdendo na final da história. Eu colocava às vezes 80 ovos para nascer, morria tudo dentro da casca por baixa umidade. A primeira chocadeira que eu comprei era industrializada e não tinha um cooler. Onde você já viu uma chocadeira que não tem um cooler para ventilar o ar dentro da chocadeira? Aí fica quente só no meio. Não fica só no meio, a tendência do ar quente é subir. Ele não roda, ele para no teto e a chocadeira, o cooler movimenta
guardo dentro da chocadeira, jogando por igual. Então, assim, eu perdi muito ovo, eu perdi muita coisa, eu cheguei a desanimar, cara. A vida, quando eu comecei essa criação, me deu um desespero na hora que eu vi aquela chocadeira não funcionando, aquela montoeira de ave comendo, não tinha para quem vender, e eu fui ficando apavorado com aquilo, né? Mas eu peguei com Deus e como diz o outro, eu sempre fui curioso e fui mexendo, fui estudando, procurei entendimento, procure pessoas que entendem do assunto para te auxiliar, né? Para ajudar, pesquisando, e daí em diante o trem engatou. De 3 anos para cá, aí melhorou mais ainda. E o seu acerto foi quando você começou a acertar? Agora eu achei meu caminho e vou começar. O meu acerto foi a partir do momento que eu procurei conhecimento que eu não tinha, estudar o assunto, porque, como eu disse, às vezes a pessoa entra quer entrar no ramo, mas nem sabe qual é o tempo de incubação da codorna, entendeu? Não sabe um problema, e quando eu digo codorna, mas serve para qualquer outro tipo de criação. Se você não tem um entendimento e você quer começar uma coisa que você não tem um entendimento sem saber, é complicado. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar, comecei a pesquisar mais sobre a criação e interagir com essa questão toda, foi aonde que foi o meu foco. Buscou conhecimento. Busquei conhecimento. Então, quando você sabe o caminho que você está traçando, as pessoas podem até falar assim, Rodrigo, não vai dar certo, não tem jeito, como falaram demais para mim. Mas fica tranquilo, que eu estudei bastante, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu vou chegar, eu sei onde eu quero chegar e vai dar certo. Pode demorar um tempo, mas que vai dar certo, vai dar certo. Eu investi nesse galpão e o escritório do lado sem fazer nada, 58 mil. Mas foi só de renda de codorna. Eu larguei o meu serviço de 10 anos e de 3 anos para cá. Esse galpão foi feito tem 6 meses. Então, quer dizer, muitas pessoas chegou para falar assim, ô Felipe, não mexe com isso não, você é doido. Você vai perder dinheiro, você vai largar um emprego salário fixo de 10 anos, não mexe com isso não. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu gosto. Hoje, qualidade de vida, nem se compara. Eu mexo com o que eu gosto, eu tô na roça, não tem amolação de patrão te apertando de toda quanto é maneira. As pessoas falam que é difícil. As pessoas falam que é difícil, mas o difícil é muito relativo. Eu acho que mais difícil é você, por exemplo, estar lá no Amazonas, que você falou que estava, às vezes longe da família, né, longe de todo mundo, num lugar que ninguém vai te respeitar direito, porque você, querendo ou não, você pode ser respeitado, mas você está num lugar que você é estrangeiro para eles. Isso. Então você não tem assim a afinidade com o pessoal e tudo mais. E você tá lá naquele lugar trabalhando para enriquecer, entre aspas, o patrão, né? Lógico que todo mundo precisa de mão de obra, mas se você tem um potencial para poder fazer mais, você vai ficar debaixo da asa de alguém e trabalhando para a pessoa se desenvolver, sendo que você tem potencial para você mesmo. Então a gente tem que acreditar, e tem várias pessoas que fazem isso, como eu também sou um exemplo. O Lucas lá, que é pedreiro, que também é um exemplo, que está iniciando a criação dele e tá gostando e está investindo. E tem agora aqui o Felipe também, que é mais um exemplo. Então isso é muito bom. Eu não sei se eu cheguei a comentar, é que meu negócio cresceu de uma tal maneira que hoje eu consigo comercializar os ovos de toda maneira. Eu só não trabalho com a conserva, porque não sobra também, entendeu? A minha demanda é muito alta. De setembro de 2020 até setembro de 2021, com o meu criatório aqui, eu consegui entregar 58 mil ovos, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito grande. Parece que não, parece que é até mentira, mas eu já entreguei muitos ovos. Hoje aí no Brasil, aí, a minha genética já está em todos os estados. Tem gente que comprou ovos comigo aqui do criatório. Então, ou seja, comecei lá de baixo com 6 codorninhas japonesas, não desisti do meu sonho e estamos aí, firme e forte aí. Depois de ver esse monte de codorna, as pessoas vão ficar doidas querendo criar, né? E agora eu quero perguntar para você o seguinte: qual a dica que você daria para quem está querendo começar hoje? Não tem nada, não tem gaiola, não tem ração, não tem estrutura, não tem nada. A pessoa quer começar. E aí, qual a dica que você daria para um criador iniciante hoje, que seja um criador que quer começar para hobby ou que seja alguém, principalmente, que quer começar para ganhar dinheiro? Muitas pessoas às vezes querem iniciar uma criação e não sabem por onde começar. Eu começo com a codorna, eu começo com os ovos de codorna, eu compro a matriz, eu compro o filhote. Se na sua região você quer mexer com a criação de codorna gigante e consegue comprar a ave, é claro e vai ser óbvio que você tem que comprar a ave. Porque se você começar a criação, arrumar ovos, até que você coloca para chocar todos os ovos, a minha taxa de fertilidade é muito boa, mas
Acontece de ir vários ovos sem fertilidade, isso é natureza, não tem jeito. Então sempre eu falo isso com o pessoal, se você tem condição de vai querer começar uma criação, ao invés de comprar 30, compra 60, porque se você perder, você tem margem para você trabalhar, né? E se você tem a oportunidade de começar a criação e tem os filhotes à disposição, dê a opção para comprar filhote, porque aí você vai ganhar tempo. Você vai precisar de 16 dias para chocar o ovo, a codorna demora mais 45 para chegar no seu período reprodutivo, e depois que você começar a formular, nada mais, você vai perder 3 meses. Se você comprar a ave adulta, quer dizer, já te dá um bom adiantamento para você iniciar a sua criação. Compre uma chocadeira, pesquise bastante, procure referência para você ter uma criação que seja aí. Você pode começar a sua criação com a chocadeira artesanal, como eu comecei também, não tem problema. Isso aí eu estou dizendo assim, no sentido de você fazer uma coisa mais bacana, com mais precisão. Mas hoje qualquer um pode começar uma criação de codorna com baixo investimento. Pode fazer a sua própria gaiolinha de madeira, pode fazer a sua própria chocadeira aí de isopor, sendo para hobby. Agora, se você quer investir aí para ter um retorno, aí tem que ter um investimento pelo menos um pouquinho de uma chocadeira mais bacaninha, uma chocadeira que te dê um... Igual o Lucas vai investir, você viu o caso dele, né? Investiu numa Brod e aí depois acabou, nunca mais teve problema. Então isso manda muito. Se você quer mexer com a área comercial aí, compre primeiro se você não tem espaço, compre uma bateria daquela que pode te ajudar muito no seu manuseio com as aves. Compre uma chocadeira bacana para você conseguir reproduzir sem ter grandes percas. Se for para hobby, faça sua chocadeira de isopor, se for o caso, se você não tem preferência e não até mesmo não vai criar as codornas com fins de renda, monta suas chocadeiras se for o caso, mas pesquise também, né? Porque a chocadeira, mesmo sendo de isopor, ela tem que ter um parâmetro para você não gastar energia à toa, perder tempo também, né? E por aí eu acho que já dá para começar. Já dá para começar. O importante como diz o outro, é seguir e a linha, como é que eu vou dizer, de que você quer. Vai mexer com hobby, investe um pouquinho menos, quer mexer em industrial, ou compra uma ave para poder te adiantar, ou se não, se for mais longe, quiser começar com ovo fértil, compra uma quantidade maior, que dessa maneira você não vai ter, se tiver perdas, vai ser mínima, entendeu? Eu acho que é isso que... Bacana. Felipe, a gente sabe que sempre quando a gente cria uma empresa, como é que é o negócio aqui, a gente tem uns momentos de alta, né? Mas tem uns momentos de dificuldades também. No seu negócio aqui, qual foi o momento e o que foi? Você passou assim, maior dificuldade, falou assim, nossa senhora, pra que eu larguei meu emprego e vim mexer com codorna? Porque tem, né? Tem, nossa, isso acontece direto, né? O mundo é desse jeito, né? Não é sempre mil maravilhas, né? Problemas acontecem. O problema que mais pegou pra mim aqui foi mais no início, porque, como eu te disse, eu não tinha um conhecimento exato sobre o que eu queria. E minhas aves, eu perdi muita ave, cara. Por conta de manejo, como eu te disse, às vezes você não tratar dos filhotes direito, come uma alimentação contaminada, com a fezes contaminada, começou a bater coccidiose, eu não sabia como cuidar daquilo, batia a codorna. Quem mexe com codorna é muito importante. Codorna é diferente de uma galinha, ela não pode estar exposta à corrente de vento. A codorna ela tem que ficar no... É inimiga do frio. Isso, ela é inimiga do frio. A codorna tem que ficar aí numa temperatura quente. Ela é da área quente. No entanto, quem cria codorna na região sul, ela sempre demora mais a postura. A codorna, quando ela está em clima quente, ela começa a botar com uns 45, 50 dias. Na Nordeste deve ser o maior cliente, né? Eu vendo demais para o Nordeste. Bahia, eu mando muito ovos fertilizados para Bahia. Graças a Deus aí, já deixando um apoio pro pessoal da Bahia aí, porque me compra demais. Todos os estados. Mas São Paulo e Bahia eu mando bastante. São 2 estados que eu mando bastante. Mas, então assim, eu comecei a ter muita morte. E eu fiquei doido. Teve um dia que eu cheguei aqui, eu peguei, não sei, acho que foi 60 e poucas codornas mortas de uma vez. Eu quase caí para trás. Eu esperei 16 dias para aquilo nascer. Esperei mais um tempo para ela ficar adulta. Eu cheguei e estava tudo morta. Então, assim, limpeza no criatório é essencial. Você passar uma vassoura de fogo, jogar aí um cal, uma água com cal para matar as bactérias. Então essa é a maior dificuldade minha, eu acho que creio que foi mais no início. No manejo inicial. No manejo inicial, até eu pegar as maldades e as dificuldades que todo mundo aí passa aí
O filhote, a mortalidade de filhote é muito grande no início também, entendeu? Eles são enjoadinhos, tem que ficar num lugar bem fechadinho mesmo, não pode pegar nem um ventinho que adoece e morre. Então, mais isso. E fora isso, a pandemia, que eu acho que afetou muita gente, né? Então, depois que entrou essa bendita dessa pandemia aí, as vendas caiu demais, porque todo mundo teve uma queda significativa no seu salário, muitas pessoas ficaram desempregadas, perderam o emprego, foi uma dificuldade para mim, porque eu estava com um plantel muito grande, como eu disse, de 1.000 e tantas aves. Não podia ter erro. Não podia ter erro, a produção era muitos ovos por dia e tinha dia que eu tava batendo o ovo com fubá e tratando de cachorro. Porque, tipo assim, tava sobrando demais e não tava vendendo. E eu nunca tive, tipo assim, eu comecei a criação, comecei a produzir um pouco de conserva, mas nunca tive foco para trabalhar com a venda de conserva. Foi o que eu disse, para mim a conserva não é boa, mas para outra pessoa, sim, a conserva vai ser. Felipe, uma outra pergunta para ajudar quem está querendo iniciar, e agora você repensar assim, o seu negócio desde quando você começou. Se você fosse começar hoje, tá? Você só tem o conhecimento, mas você não tem, vamos colocar, você não tem nem dinheiro para iniciar, tá? Você não tem dinheiro para iniciar, etc. Você está querendo recomeçar de novo uma criação. Você quebrou, moeu. Como que você começaria a sua criação hoje pensando dessa forma? Você só tem o conhecimento, mas não tem dinheiro para iniciar. Fala assim, dinheiro para aportar, eu tenho 50 mil reais e já vou começar um criatório. Não. Você tem lá os seus 1.000, 2.000 reais reservados ali e quer começar uma criação. Como é que você começaria hoje? Quais os primeiros passos que você daria? Se tratando de codornas, eu acho que eu começaria criando uma codorna gigante. E porque é uma codorna diferenciada, né? Todo mundo, eu trabalho com a codorna japonesa, igual tá aqui, ó. E eu tenho elas no meu plantel. É uma codorna que ela se acha com mais facilidade aí nas casas de rações. E a codorna gigante, por ela ter cores variadas, ela chama muita atenção de crianças principalmente, e muitos adultos, mas as crianças adoram. Então, quando você cria uma codorna dessa, põe numa casa de ração e ela, as penas, as cores, aquilo ali, as crianças ficam doidas. Então, assim... Quem nunca pensou em criar, pensa em criar na hora. Isso. Justamente, né? Atrai o público. Então, eu acho que eu começaria criando algumas codornas gigantes, de cores variadas, e dessa maneira eu ia alavancando meus negócios, atendendo aí as casas de rações e os pequenos comércios da minha região aí, porque teoricamente você consegue tá fazendo um dinheirinho aí e tá se mantendo aí. Pelo menos pagando as rações e ganhando uma beiradinha aí para quem quer começar do zero, ele vai conseguir. Isso aí é sem sombra de dúvidas. Então, Felipe, esse aqui é o seu criatório, né? Rapaz. Esse é meu cantinho aqui, é onde espero que agora cresça ainda mais com a graça de Deus, né? Que já vem abençoando aí, o trem já vem funcionando legal e é aí, como diz o outro, né? Tá a minha criação e vamos que vamos aí. Quero que vocês venham aí novamente aí quando eu terminar de montar, trocar as matrizes, vou aperfeiçoar outras coisas aqui, aumentar outras baias e tá aí, quem sabe aí sendo referência aí na nossa região aí com vários tipos de aves, não só a codorna, ter um atrativo a mais aí pro pessoal aí. Então, Felipe, como é que as pessoas chegam até você para adquirir seu produto? Então, hoje pode procurar o Criatório PBS, né, através de nosso site, que é www.criatoriopbs.com.br, através do Instagram, que é Criatório PBS, @Criatório PBS, a mesma coisa para o Facebook, e no YouTube também, dá uma força para nós aí, já, como se diz, né, aproveitar a deixa aqui e pedir o pessoal aí para se inscrever no canal do Criatório PBS aí, ó, que lá tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo interessante aí, que auxilia bastante aí os novos criadores, ou até mesmo quem já cria, tem muita dica legal aí que vale a pena conferir, tá beleza, pessoal? Muito obrigado. Então, Felipe, brigadão. Rodrigo, prazer receber você aí, a Rayane. Como eu disse, espero encontrar vocês novamente aí, vou fazer uma visita para você lá no Criatório lá.
E se Deus quiser, nós vamos que vamos aí. Tá beleza? Tudo de bom, Valeu, pessoal. turma. Obrigado. Até o próximo vídeo.